Olá, monstronautas! Estamos de volta com a nossa programação de férias, dessa vez jogando Z-Pinball, mais precisamente Pinball FX3 da Zen Studios, e dessa vez trazendo... Opa, Doutor Estranho hoje não. Vamos aproveitar para jogar o jogo do Homem-Aranha e a gente discute também ao mesmo tempo um pouco do futuro do nosso grande herói aracnídeo no cinema. Single player and hot Single player. Sim, dá pra ser umas coisas meio doidas com as formas de jogabilidade. Olha só esse cenário, gente. Inclusive, pra quem for pra Orlando, no Universal, vai no trem do Homem-Aranha, que é muito da hora. Gente, olha só, os vilões clássicos do Sexteto Sinistro, o Octavius, o Duende Verde, o Mistério aí, a mãozinha clássica do Homem-Aranha mostrando o ataque, o Dr. Octavius como um dos grandes vilões principais do Homem-Aranha, o Mistério aí. Antigamente o Mistério, inclusive, o Duende Verde era um dos meus vilões favoritos, e eu queria muito que quando ele aparecesse no cinema fosse como um falso Homem-Aranha fazendo crime, sabe? Então depois você descobrisse que na verdade é um mistério e que de repente ele fosse capaz de alterar os poderes dos outros vilões do Homem-Aranha. Mas isso nunca apareceu. Então, gente, vamos jogar essa mesa e comentar um pouco. Já aqui temos a grande pergunta: qual será o futuro do herói no cinema? Opa, olha só, ele erguendo o negócio e como se o Homem-Aranha jogasse a bolinha, gente. Então, nós temos vários vilões possíveis do Homem-Aranha. Como os vilões que já apareceram, eles podem ser descartados, tipo o Duende Verde, o Electro, a gente tem que lembrar também que nós já temos uma versão do Gatuno que apareceu dentro do Aranhaverso, então dificilmente ele deve aparecer. O Shocker já ganhou uma versão dele logo no primeiro filme do novo Homem-Aranha, que é o Abutre. O Rhino também já apareceu de forma discreta, né? O pessoal queria botar ele inclusive pro novo Sexteto Sinistro, não sei se vai rolar por causa disso. Inclusive tá rolando um papo sobre um filme conjunto do Rhino com o Homem-Aranha, o que pode acontecer depois dos filmes atuais, né? Dos acontecimentos. Então, quais são as possibilidades futuras de vilões? Eu acho que uma vilã muito importante do Homem-Aranha é a Gata Negra, que é quase como se fosse a mulher gato do universo dele, só que temos uma diferença. Considerando a situação atual do herói, a gente pode pensar que ela era uma das namoradas affairs, inclusive, do Homem-Aranha, que seria muito legal ver ela no cinema. Além disso, ela foi originalmente colocada como um experimento do rei do crime, com poderes capazes de manipular a probabilidade. Então, se a gente pensar ela como uma super-humana criada pelo rei do crime, seria uma ótima forma da gente botar justamente toda a rede criminosa de Nova York finalmente sendo desenvolvida no cinema da Marvel. Inclusive, a gente poderia, considerando que é uma vilã, que vira uma anti-heroína depois, seria uma ótima forma da gente colocar outros vilões criminosos, mais precisamente como os Executores, que são uma mega gangue que luta contra o Homem-Aranha, e ela poderia ser inclusive liderada pelo Lápide, que é um dos maiores vilões e gangsters do Homem-Aranha, que tem uma força absurda. Eu preciso dizer o nome Lápide, né, já que você basicamente morre perto com a força dele. Além da pele dele parecer uma pedra, como se fosse uma pedra branca de Lápide também. Então, se quiserem fazer uma coisa mais de gangster, lutas, mais uma coisa mais íntima, que poderia ser feito, daria pra botar a Gata Negra e o vilão Lápide. Só que se a gente tentar uma coisa tanto mais mística, tanto mais tecnológica, como os filmes podem aplicar isso, nós temos um vilão chamado Puma, e ele durante um certo período ele é colocado para caçar o Homem-Aranha. E o que acontece é que ao mesmo tempo nós temos um nativo indígena americano como anti-herói, ele é um daqueles famosos inimigos do Homem-Aranha que depois vira herói praticamente, e que seria muito divertido ver os dois lutando e tendo depois um terceiro grande adversário que eles se unem. E que adversário seria ele? Pois bem, se nós temos alguém baseado em aranha e alguém baseado em felino, existem também outros heróis e vilões baseados em animais dentro do universo Marvel. E existe um vilão que durou quase, pelo menos um ano até onde eu entendi, chamado Moru, que ele caçava e absorvia justamente os poderes dos totens animais que davam poderes místicos para as pessoas. Então, já imaginou
o Homem-Aranha, que teve toda uma fase, inclusive, desenvolvendo os poderes do token animal dele, e ele pegando e se entendendo cada vez melhor. Aí então aparece esse Morlun justamente para roubar os poderes dele, e roubando primeiro de outros guerreiros baseados em animais que aparecem no meio da cidade. Seria bem interessante uma trama dessas. E falando em guerreiros baseados em animais, a gente tem que lembrar uma coisa bem interessante. A gente tem já o escorpião, precisamente o criminoso que se torna o escorpião, surgindo no filme do Homem-Aranha, no segundo filme do Homem-Aranha da Marvel, e ele poderia perfeitamente retornar como escorpião, participando de algum experimento genético, justamente na nova trilogia do Homem-Aranha que a Sony confirmou. Além disso, a gente tem que lembrar uma coisa que foi confirmado, que temos um fragmento do Venom dentro do universo do Homem-Aranha. E existe uma saga recente do Homem-Aranha no qual justamente o Escorpião recebe um Venom e se torna um mega vilão. Então, já imaginou se nós temos o Homem-Aranha lutando contra o experimento genético do governo envolvendo o simbionte que não deu certo, e ele acaba tendo que lutar contra essa versão meio demoníaca, super alienígena do Venom? Sim, eu acho que seria uma ótima ideia. Além disso, a gente pode pensar em outros vilões que podem aparecer. Afinal, se a porta de multiverso está aberta, a gente poderia ter não os vilões tradicionais, mas as outras versões que já apareceram deles. Já imaginou, por exemplo, um duende macabro que surge inspirado pelo Duende Verde que surgiu no filme do Homem-Aranha 3? Ou já imaginaram uma Doutora Octopus surgindo do mundo do Homem-Aranha, já que não existe um Otávio Octopus como o mundo mostrou? Ou ainda por cima temos um vilão chamado Halloween também, né? Que seria ótimo botar ele no filme do Halloween, ou mesmo botar o Sam Raimi pra dirigir novamente o filme do Homem-Aranha, que é justamente uma espécie de duende macabro com poderes demoníacos. E, por fim, existe um vilão menor nas artes interessantes chamado Tarântula, que ele usa justamente um uniforme vermelho, presas venenosas, quase como se fosse um Homem-Aranha do mal, e seria muito interessante ele lutar com uma versão malvada dele que não fosse vendo o Homem-Aranha no próximo filme. Ou mesmo ele ficar transtornado porque alguém considera ele como um super vilão e se inspirou nele pra virar um super vilão. Já imaginou, galera? E isso são algumas das possibilidades. Temos, por exemplo, se a gente pensar, a gente tem que pensar também que a Sony está querendo colocar o sistema sinistro do Homem-Aranha. Então, como isso poderia ser feito? Temos um vilão híbrido que é quase uma contraparte do Homem-Aranha também. Eu queria que vocês colocassem aqui embaixo as suas opiniões. Quais os ótimos bons vilões e super vilões também que poderiam pegar e aparecer nos próximos filmes do Homem-Aranha. Inclusive, a gente tem que lembrar uma coisa importante que eu não coloquei aqui, mas existe um vilão chamado Chacal, que é responsável por toda a grande saga do clone do Homem-Aranha. E pegar a saga do clone, isto é, onde temos um cientista louco que tenta fazer megas clones do Homem-Aranha, que resulta em super vilões e super heróis totalmente novos, uma verdadeira crise apocalíptica, uma guerra dos clones, entre aspas, dentro do universo do Homem-Aranha, seria uma ótima forma de você pegar e criar toda uma base para uma trilogia de cinema, toda essa saga dos clones, né? Colocar o Ben Haley, colocar o Kane, que é o Carniça, que são vilões bizarros clonados do Homem-Aranha. A gente também tem heróis antigos que poderiam ser clonados também por esse vilão, lembrando que tivemos vários heróis que morreram durante os Vingadores, né? Já imaginou se de repente surge um falso Capitão América, por exemplo, para pegar e lutar contra o Homem-Aranha, clonado nesse processo? Quero saber a opinião de vocês. Coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo, galera! Vamos nessa!